Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marli Fronza, sou artista visual e arte educadora e estamos no canal Olho de Artista falando sobre arte e como ela pode transformar as nossas vidas e que podemos desenvolver um olhar curioso, generoso, empático, sensível e crítico também. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a arte de protesto. Já ouviu falar? E trazer alguns exemplos bem emblemáticos. Vamos começar falando do olhar domesticado. Outro dia eu vi alguém falando numa rede social, procurei e li um artigo de Marcelo Ribeiro discorrendo sobre o tema, sobre o que seria olhar com outros olhos, rompendo com o olhar domesticado. E peço licença para usar o termo porque tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. E quando eu digo que proponho contribuir para desbloquear o olhar, é a isso que me refiro. Sim, porque realmente o nosso olhar é domesticado, sob vários aspectos, inclusive como olhar uma obra de arte. Há tendências a rejeitar o desconhecido, o estranho, sem dar a menor chance. Nós somos domesticados para que nos tornemos parte da manada, enquadrada em paradigmas sociais, culturais, políticos. Existem questões tão arraigadas, costumes, leis, regras, que são tão abjetos, mas que estão normalizados. Ninguém vê, ninguém questiona. Quando se usa a máxima, a voz do povo é a voz de Deus, é a isso que se refere, como se a maioria tivesse a verdade. Pronto, nem pense, apenas siga. Nós somos domesticados desde a tenra infância, somos condicionados ao sistema, em toda a sua estrutura, boa e ruim. E quando um Paulo Freire propõe pensar, refletir, analisar, desenvolver um pensamento crítico, quando um Karl Marx traz um novo olhar que subverte o sistema vigente, quando artistas, filósofos, pensadores, professores, jornalistas posicionam-se politicamente, eles estão nos abrindo os olhos, nos mostrando outros caminhos e possibilidades de como olhar a mesma coisa de formas diferentes, de muitas formas diferentes. Então não tem jeito, ou deixamos tudo como está, seguindo a manada, ou finalmente nos propomos a despertar, a reagir. É fácil? Não. Às vezes precisamos nadar contra a corrente, romper a bolha. E isso exige algum esforço, mas valerá a pena, mesmo começando com uma frestinha que seja. E nesse sentido, a arte nos ajuda a desbravar outros campos do pensamento individual e coletivo. Trazer outros olhares, outros ângulos, outras perspectivas. E como estamos num período eleitoral, achei bem providencial revermos alguns pontos da nossa história e como os artistas se posicionaram e se posicionam em várias questões. Você sabe que já tivemos ditadura militar no Brasil, né? Foi de 1964 até 1985. Para muitos, passou despercebido. Os mais jovens talvez desconheçam. Caso você não saiba, ou não acredite, ou até mesmo não tenha a dimensão do que uma ditadura representa, do que essa ditadura representou, existe um vasto material disponível para você consultar.
Veja lá o que foi o AI-5, Ato Institucional número 5. Acredite, foi asfixiante, devastador. E tem gente querendo a volta disso tudo. Como assim? E a quem interessa? A você? A mim? Não. Interessa a uma elite dominadora e predatória. Não interessa ao povo, não interessa ao trabalhador. Nesse tipo de regime, as primeiras vozes a serem silenciadas são quais? São dos artistas, filósofos, intelectuais, jornalistas, professores. E por quê? Porque são eles que se rebelam, que trazem questionamentos e reflexões, que cutucam a onça com vara curta. São eles que podem desviar as manadas, estourar a boiada, subverter o curso natural de submissão, de subserviência, de mendicância. Eles são capazes de confrontar o sistema capitalista opressivo, predatório e inconsequente que alimenta a discrepância entre classes, que sequestra os direitos mais básicos, solapa a dignidade em todas as suas camadas. Não podemos normalizar tanta desigualdade. Se você acha razoável que seres humanos vivam largados nas ruas, se você acha razoável crianças e adultos passando fome sem oportunidades, e para não me estender mais, se você acha razoável o desmatamento galopante, a crise climática, então você precisa urgentemente rever os seus conceitos. Se hoje temos uma democracia, embora ameaçada, se podemos votar, precisamos lembrar sempre das lutas para o direito ao voto, das mulheres, inclusive, para os direitos trabalhistas, dentre tantos outros. Precisamos honrar o sangue literalmente derramado para essas conquistas, que hoje parecem normais. Precisamos honrar esse sangue com consciência, com escolhas que venham de encontro aos interesses reais da maioria. Não podemos confiar nosso destino a pessoas despreparadas, desqualificadas, interesseiras que investem milhões em imagens, em personagens criados para as redes sociais. Precisamos honrar a luta de nossos corajosos predecessores, os nossos antepassados. Sabemos que uma construção requer tempo e energia, mas a destruição é instantânea. Muitos artistas em diferentes espaços geográficos e momentos históricos manifestaram-se politicamente através das suas criações, com a chamada arte de protesto, engajada, ativista. Alguns artistas rejeitam esses rótulos e outros não. Mas, enfim, são manifestações que, em algum grau, se posicionam criticamente e podem ocorrer em todas as áreas e linguagens, nas artes visuais, na música, no teatro, no cinema, na dança, na literatura, com o objetivo de quê? De chamar a atenção, de expor as condições dos oprimidos, das injustiças, dos crimes ambientais, dos conflitos, das extravagâncias político-elitistas. A expressão artística ocupa e sempre ocupará um papel relevante no contexto social em todas as camadas. Eu vou trazer para você alguns exemplos só para ilustrar o conceito, mas claro que existem tantos outros e, como sempre, eu lhe convido a trazer outros casos, dar a sua contribuição aí nos comentários, que são sempre muito bem-vindos. O dadaísmo, que surgiu em Zurique, na Suíça, lá em 1916, foi um movimento artístico antissemitista,
constituído por políticos, intelectuais e artistas que realizavam a arte experimental e performática, que reagiam às carnificinas produzidas pela Primeira Guerra Mundial. Muitos desses artistas foram reprimidos, perseguidos, presos e mortos por isso. No dadaísmo, no campo das artes visuais, a colagem foi uma técnica adotada. Veja isso, uma crítica social em forma de arte, da artista dadaísta alemã Hannah Roth, uma das precursoras da fotomontagem. E olha o título da obra, Corte com Faca de Cozinha, lá de 1920. Trata-se de uma composição bem complexa, com fotografias, textos, que basicamente divide-se entre o dadaísmo e o antidadaísmo, com personagens históricos, incluindo Marx e Guilherme II, o último imperador alemão, além de figuras humanas destroçadas, remontadas, engrenagens, mapas e uma série de elementos. O que isso quer dizer? É uma obra que exigiria um tempo de observação e análise, mas fica claro tratar-se de uma obra de protesto contra a guerra. E essa ofensiva de soldados com máscara contra gás. Como sabemos, o gás mostarda foi utilizado na Primeira Guerra Mundial e depois proibido de tão devastador. Essa obra é do pintor expressionista alemão Otto Dix, que foi veterano na Primeira Guerra Mundial, portanto ele tinha conhecimento de causa. Só que obras assim eram uma afronta ao partido, aquele. E essa obra, O Terceiro Reich, de Heinrich Vogler. Detalhe, a obra é de 1934, estava no olho do furacão. Pensa na coragem desse artista. E sobre isso, sobre obras produzidas nesse período, sobre essas circunstâncias, você pode ver o conteúdo que produzi sob o título Arte Degenerada. E eu vou deixar o link na descrição para você. Na ditadura militar aqui no Brasil, encontros públicos de mais de 3 pessoas eram considerados suspeitos, subversivos, dava cadeia. Algumas cidades tinham até toque de recolher. Os editais dos jornais eram vigiados e censurados, e como forma de resistência, nos espaços das matérias censuradas eram inseridos poemas ou receitas de bolo. Artistas, escritores, poetas, cineastas, intelectuais, políticos, professores, músicos, militantes políticos eram perseguidos, exilados, presos, torturados brutalmente e ou executados. E foram muitos, dizem que milhares, alguns dos quais nunca mais se teve notícias. Sobre isso foram produzidos muitos documentários, filmes e séries. E eu trago 3 filmes para sugerir para você. Lembra do filme Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, lá de 1998, que escancara a precariedade social e que foi indicado ao Oscar? Lembra? Foi muito badalado, celebrado. Pois é, o diretor é Walter Salles e dirigiu outro filme que, recentemente, foi exibido e aplaudido de pé no Festival de Cinema de Veneza. Foi indicado para o Leão de Ouro e premiado com o melhor roteiro. E segue participando de mais 30 festivais. Que filme é esse? Ainda Estou Aqui,
com Selton Mello, Fernanda Torres e novamente Fernanda Montenegro. O filme trata do desaparecimento do deputado cassado Rubens Paiva e foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filho, que mostra a história da mãe, Eunice Paiva, a esposa de Rubens Paiva, que durante 40 anos buscou incansavelmente a verdade sobre o desaparecimento do marido. Ele foi sequestrado, arrancado de dentro de casa, porque era assim que eles agiam. Do nada, invadiam a casa e levavam as pessoas. Eles quem? Os agentes da ditadura militar. Em 1971, eles levaram Rubens Paiva de casa e nunca mais retornou. Eunice Paiva representa um símbolo de resistência contra a ditadura militar. E tem o filme Zuzu Angel, de 2006, dirigido por Sérgio Rezende, que conta a história da estilista que até a sua morte buscou pelo filho, também torturado e morto na ditadura militar. E para completar, o filme Olga, dirigido por Jaime Monjardim, recomendadíssimo, não há como não se indignar. São mulheres que simbolizam força, coragem, determinação e resistência. E tem o caso bem emblemático do jornalista e professor Vlado Herzog, conhecido como Vladimir Herzog, um iugoslavo naturalizado brasileiro. No dia 24 de outubro de 1975, ele foi convocado a prestar depoimento e se apresentou no dia seguinte ao DOI-CODE. O que é isso? DOI, Destacamento de Operações de Informações, e CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Ele se apresentou no dia 25 e de lá não saiu vivo. No mesmo dia, o jornalista foi declarado morto. Teria se suicidado por enforcamento. Pasme, com uma tira de pano que seria o cinto do próprio macacão de prisioneiro que vestia. Detalhe: os cintos eram retirados dos prisioneiros, assim como os cadastros dos sapatos, justamente para evitar esse tipo de ato. Outro detalhe é que o cinto teria sido amarrado a uma grade a 1,63 m de altura, sendo praticamente impossível. E além disso, o corpo apresentava marcas de estrangulamento, fato constatado já nos preparativos para o funeral. Parece bem claro que, como ele não sobreviveu à tortura, foi simulado o suicídio, que lógico não colou, mas ficou por isso mesmo. Em 1978, o juiz proferiu a sentença histórica, responsabilizando o governo pela morte de Herzog e pedindo apuração, que nunca aconteceu. Em 2012, o registro de óbito foi retificado para: a morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos em dependência do 2º Exército, em São Paulo, DOI-CODE. Esses foram apenas alguns casos de pessoas conhecidas. E quantos anônimos desapareceram pelas mãos da ditadura militar? Não sou eu falando, é fato. E é revoltante de virar o estômago ver pessoas reverenciando torturadores da ditadura militar. Pense sobre isso, informe-se melhor, não faça parte dessa escória. E você pode perguntar: onde entram as artes visuais?
Como vimos, os dadaístas vieram com uma nova pegada. E um dos maiores nomes foi o francês Marcel Duchamp, que é considerado um dos precursores da arte conceitual. Duchamp introduziu objetos triviais do cotidiano no território artístico, em espaços expositivos, no ambiente de arte. Como? Usando coisas prontas, industrializadas. E daí vem o termo ready-made, coisas prontas. E foi um escândalo quando ele apresentou em 1917, numa exposição, um urinol como obra de arte. O urinol que ele comprou numa loja qualquer. E por que ele fez isso? Se os movimentos artísticos de vanguarda já vinham chocando, rompendo paradigmas, como o cubismo, o fauvismo, etc., essa nova proposta quebra com o que restava. E eu falo sobre isso em vários vídeos do canal. Resumindo, um objeto qualquer poderia ser posto na categoria de arte. Por quê? Porque o conceito da arte está mais na ideia, no argumento, do que no objeto em si. E foi nessa pegada que o então jovem artista brasileiro, carioca, de 20 e poucos anos, Cildo Meirelles, veio. Só que em vez de levar objetos comuns para dentro de espaços tradicionais, como galerias e museus, ele faz diferente. Ele transforma objetos comuns em arte e joga no mundo. Vai vendo. Entre 1970 e 1975, em plena ditadura militar, com AI-5 e tudo, ele criou e desenvolveu o projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, com os projetos Coca-Cola e Cédula, dentre muitos outros projetos muito interessantes, relevantes na nossa história artística. Aliás, a arte conceitual, o artista Cildo Meirelles, são temas muito ricos e importantes. Mas, resumindo, nesse período, Andy Warhol já havia produzido obras icônicas como latas de sopa Campbell, as Merlins, Coca-Cola, dentre muitas outras, fundando o movimento artístico arte pop ou pop art. Precisamos entender que os movimentos e artistas se influenciam entre si. E isso gera movimento, desdobramentos. O projeto Inserções em Circuitos Ideológicos de Cildo Meirelles tem uma fundamentação muito forte e profunda, mas basicamente, segundo o próprio artista, era trabalhar com a ideia de público. E esses projetos nasceram da necessidade de se criar um sistema de circulação, de troca de informações, que não dependesse de nenhum tipo de controle centralizado, ou seja, da imprensa, rádio, TV, etc., que controlam as informações, como sabemos. Lembrando que não existia internet. Cildo partiu da observação de duas práticas. A das correntes de santos, aquelas que as pessoas recebiam, copiavam e passavam para frente, e que hoje se faz em grupos de WhatsApp, e também a prática das mensagens em garrafas, de náufragos lançadas ao mar, que ganham o mundo. Com isso em mente, o artista vê também a ideia de anonimato e autonomia, onde a obra deixa de ser propriedade, ocorrendo então a inserção, e o trabalho, a obra,
só existe na medida em que as pessoas praticam. Não há mais controle sobre a obra, nem do artista, nem do governo, nem de ninguém. A informação, a obra, chega à pessoa sem que ela precise ir a algum lugar específico para ver, a um museu, uma galeria, por exemplo. Não. E mais, pode atingir um público bem maior. E ele diz, não mais trabalhar com a metáfora da pólvora, e sim com a pólvora mesmo. No projeto Inserção Coca-Cola, o que Cildo Meirelles fez? Ele adesivou garrafas de Coca-Cola com textos, com a mesma fonte que consta na garrafa, em branco, de modo que ficavam mais visíveis quando continha o líquido preto. Ele decalcou frases como Yankees go home, ou seja, Yankees vão para casa, voltem para casa. E por que ele usou a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola é um símbolo estadunidense e o governo dos Estados Unidos apoiou o golpe militar no Brasil. Lembrando que, naquela época, as garrafas de Coca-Cola ainda não eram plásticas, e sim de vidro e retornáveis. Então, ele adesivava frases, instruções para produzir um coquetel Molotov, instruções de como criar as suas próprias inserções, inserir as suas frases. E na lateral da garrafa, uma frase em inglês que dizia: qual é o lugar da obra de arte? O que você achou? Interessante, né? Mas voltando à questão do Herzog, entra em cena o projeto Inserções Cédula, que consiste na intervenção em cédulas de dinheiro com a gravação de informações críticas, frases consideradas subversivas, e depois devolvidas à circulação. O que ele fez? Ele carimbou em várias notas de um cruzeiro a frase "Quem matou Herzog?", que circularam anonimamente num período de censura extrema. Pensa no impacto disso. E se ele fosse pego? Mas quem inventou esse negócio? Anônimo, lembra? Mais tarde, em entrevista ao Zero Hora, em 2019, Cildo diz: esse trabalho só existe no gerúndio, enquanto está circulando. Me interessava criar um mecanismo de expressão praticável por qualquer indivíduo, já que naquele momento havia a questão da censura. Ele também criou intervenções com questões relativas ao assassinato de Celso Daniel e Toninho do PT. Lembra do desaparecimento em 2013 de Amarildo Dias de Souza? Lembra um ajudante de pedreiro que foi levado da sua casa na Rocinha por policiais militares e nunca mais foi visto. Esse desaparecimento tornou-se símbolo de abuso de autoridade e violência policial. Ao que consta, Amarildo foi torturado e morto na sede da UPP. Com isso, Cildo Meirelles criou em 2014 o carimbo "Cadê Amarildo?" em notas de R$2. Mais tarde, com o assassinato de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, Cildo estampa o rosto de Marielle e a frase "Quem matou Marielle?" em notas de R$2 e R$5. E parece que Cildo Meirelles fez escola, e o conceito foi tão bem assimilado que surgiram iniciativas espontâneas de militantes, de pessoas comuns que carimbaram as suas próprias cédulas com
fora Temer e Lula livre. Cildo Meirelles usou as notas carimbadas no período da ditadura militar para indagar de forma anônima e explícita em meio ao período de censura, onde o medo e o silêncio imperavam. Se apropriou, interferiu nas cédulas, que foram instrumentos para gerar e circular mensagens de protesto, sem sofrer repressão. Expressou dessa forma a sua visão da arte enquanto meio de democratização da informação e da sociedade. Mas vamos lembrar que interferir em cédulas de dinheiro é crime previsto no artigo 18 da Constituição Federal de 1988. E então, você conhecia esse trabalho? Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Nesse período de ditadura militar no Brasil, todas as peças de teatro, cinema, literatura, letras de música, tudo era submetido ao crivo da censura. Mas, felizmente, segundo alguns artistas, a censura ou os censuradores eram um pouco limitados e algumas coisas escapavam. E para driblar, os artistas usavam metáforas. Só que nesse caso não funcionou. Em 1973, Chico Buarque e Gilberto Gil compuseram a música proibida. Qual é? Cálice. Lembra? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Que faz uma referência ao cálice sagrado de Cristo, mas é uma metáfora do verbo calar. Cálice. A música foi composta para o show Fono 73 no Anhembi, organizada pela gravadora Polygram. E olha eles chegando aí para o show. Quando eles iniciaram a apresentação, os microfones foram cortados. E por quê? Porque a canção havia sido previamente apresentada à censura e vetada. Eles foram recomendados a não apresentá-la, mas mesmo assim resolveram cantarolar a melodia, mantendo a palavra cálice. Não adiantou. Cortaram os microfones. Chico ficou nervoso e buscou outros microfones que foram desligados também. Essa música só pôde ser lançada em 1978. Nessa época, mesmo num período de ditadura, aconteciam grandes festivais de música, sob os olhares do governo, claro. Lá em 1966, o compositor Geraldo Vandré, em parceria com Theo de Barros, tirou o primeiro lugar com Disparada, interpretada por Jair Rodrigues. Tudo bem. Mas em 1968, ele participou do segundo Festival Internacional da Canção com Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou Caminhando. Conhece? Ele ficou em segundo lugar e a canção se tornou um hino contra a ditadura, que diz: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Procure ver essa letra na íntegra. E claro, a música foi proibida por anos e o artista preso, torturado, exilado. Anos mais tarde, ele mesmo diz em entrevista que essa música encerrou a sua carreira artística. Muitos intelectuais e artistas, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros, foram detidos e convidados a se retirar do país. E para não estender muito, em 1979, João Bosco e Aldir Blanc, esse da agora Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc,
compuseram a música O Bêbado e o Equilibrista, que fala dos exilados. Lembra? Que sonha com a volta do irmão de Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Quem era o irmão de Enfio? Era o Betinho, aquele que criou a ONG Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Um grande ser humano. E o rabo de foguete? Mas, além da MPB, outros estilos como o rock, o movimento punk, o hip hop, o funk, o rap, trazem na música e em outras linguagens, de forma bem contundente, posturas engajadas, que expõem desigualdades, injustiças sociais, raciais e violências policiais, lidando com o preconceito e a invisibilidade. Saindo da política, que tal uma pauta ambiental? Um grande exemplo de artista ativista que usou a sua arte para gritar a favor da natureza, da floresta, dos povos da floresta, foi esse cara, Franz Krasberg. Como eu sempre digo, um estrangeiro mais brasileiro do que muitos brasileiros, que usou sua arte para causas nobres, um artista ativista, que faleceu em 2017 aos 97 anos. Foi um artista muito valente, que literalmente gritou contra a devastação do meio ambiente. Ele já alertava para tudo que nós estamos vendo hoje. Ele estava certo, certíssimo, mas foi ouvido? Krasberg teve uma trajetória incrível que vale a pena conhecer. Ele morou em vários lugares no mundo e no Brasil. Ainda na década de 1960, ele conheceu e fotografou a Amazônia e o Pantanal Mato-Grossense, onde documentou o desmatamento e também recolheu restos de árvores mortas para as suas esculturas. E desde então veio chamando a atenção para as questões ambientais. Há mais de 40 anos, ele morava no sul da Bahia, em Nova Viçosa, onde comprou e recuperou o sítio Natura, onde se estabeleceu e construiu uma casa na árvore, a 7 metros de altura, sobre um tronco de pequi. Melhor do que falar é ouvir do próprio artista. Veja esse vídeo curtinho de 2 minutos que resume um pouquinho dessa história. Produzido pelo Sesc TV e dirigido por Renata Rocha. O Grito de Krasberg. Mas quando cheguei aqui, adorei esses manguezais, toda invitação de toda espécie de árvores que foram tudo destruídos nessa região. Não é o pobre que não tem terra que vai para a Amazônia destruir. São sempre os mesmos que destruíram a Mata Atlântica. Franz Krasberg é um gênio vivo na história da humanidade, que ao reinventar a natureza faz nascer um novo homem. É 4 vezes que me tentam destruir com fogo essa floresta. Foi a sorte que o fogo não passou de lá e entrou lá no museu. Podia ser maior desastre com o meu trabalho. Mas vamos me matar, eu não tenho medo de morte. Eu vivi 4 anos e meio na guerra, mas eu nunca vi uma coisa igual. A gente não tem liberdade nem defesa para viver. Sou revoltado com isso. A gente vê que no final do século, quem dominava a arte e os artistas é mercado.
como hoje em dia nos Estados Unidos. Descobria coisas que a arte não conseguia ver. Bom, né? Se você se interessou, eu vou disponibilizar um link na descrição com um vídeo um pouco mais longo e detalhado, de quase 26 minutos. Muito interessante e emocionante. Uma criatura fantástica. Eu sou apaixonada por Krasper. Ainda nessa pegada ambiental, cito outro incrível artista brasileiro que produziu grandes instalações, intervenções urbanas, chamando a atenção para as questões ambientais. É o paulista Eduardo Sroor. E vou citar apenas 3 das suas inúmeras obras. Como sabemos, o rio Tietê atravessa praticamente todo o estado de São Paulo. Mas quem passa na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, vê uma água morta, escura, com odor forte. Resultado do crescimento desordenado, dejetos industriais e residenciais descartados no rio, como se não houvesse amanhã. Nem parece que um dia teve peixinhos, que as pessoas nadavam ali. Em 2008, Eduardo Sroor produziu esculturas de vinil gigantescas e flutuantes, em forma de garrafas, e as instalou às margens do rio Tietê, em São Paulo. É a intervenção urbana PET. Com essa instalação, ele ocupou também a represa de Guarapiranga, o Lago de Bragança Paulista e a Praia de Santos. E eu lhe pergunto, o que será que ele quis dizer? Muito autoexplicativo, né? E veja essa fala do artista. É preciso reciclar as ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade. E principalmente a função da arte na sociedade, propondo sua existência na vida das pessoas por meio de práticas e ações mais acessíveis. A arte deve ir além do horizonte, romper fronteiras. Mas ainda tem o Rio Pinheiros, também em São Paulo, onde eram realizadas as regatas até a década de 1920. E era um espaço recreativo, onde as pessoas curtiam, desfrutavam das suas margens limpinhas. E olha hoje como está. Em 2006, Eduardo Sroor distribuiu 100 esculturas de caiaques de plástico e remos de alumínio, ocupados por 150 manequins de plástico usando roupas de tactel, que flutuavam sobre as águas poluídas do Rio Pinheiros, em São Paulo, reconstituindo o tempo das regatas. É a intervenção urbana caiaque. Na última semana da instalação, formou-se uma ilha gigante de lixo que encalhou os caiaques e alterou a configuração da obra. Não estragou, apenas potencializou. E não para por aí. Em 2012, o artista criou a intervenção Labirinto. Segundo o site do próprio artista, diz: a obra foi construída com 100 toneladas de materiais recicláveis prensados em blocos, formando um labirinto de composição geométrica com 400 metros quadrados, espelhos de acrílico e 2 acessos para a circulação do público em seu interior. O espectador era convidado a entrar no labirinto em busca da saída entre as paredes de resíduos sólidos, que o colocava
frente a frente com o lixo que produz. A intervenção Labirinto foi exibida nos principais parques públicos da cidade de São Paulo. E no campo dos conflitos armados, das guerras, o que você acha dessa obra? Parece estranha? Essa é uma obra criada pelo pintor espanhol Pablo Picasso em 1937 e mede 3,49 metros de altura por quase 7,70 metros de largura. É grande para impactar mesmo. Eu produzi um vídeo inteirinho sobre essa obra, com tudo explicadinho, tema, formas, composição, tudinho. E vou deixar o link na descrição para você. Mas basicamente trata-se de uma declaração de guerra contra a guerra, um manifesto contra a violência. Olha bem, o que você vê? É uma obra agradável ou inquietante? E essas formas, essas cores, quais cores são predominantes nessa obra? Preto e branco, com um quesinho de bege e azul, mas que nem conseguimos ver nessa imagem. Ele usou tinta óleo, mas não qualquer tinta, e sim uma tinta fosca, formulada especialmente para essa obra. Essas cores e a opacidade remetem às fotografias de jornais, e essas linhas no cavalo remetem à escrita dos jornais, que traziam a notícia do bombardeio da cidade espanhola de Guernica, ao norte da Espanha. E Picasso era espanhol. Por isso o título da obra é Guernica ou Guernica. E o que aconteceu? A Espanha estava em guerra civil de 1936 a 1939. Depois de passar por ditadura, Primeira República, ditadura, Segunda República, estava na iminência de um golpe de Estado. De um lado, os republicanos, formados por grupos de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas e outros, que defendiam a República e lutavam contra os nacionalistas, que eram liderados pelo general Francisco Franco, que buscava o retrocesso da Espanha, a pré-república, ou seja, pretendiam um golpe de Estado. E o conflito era intenso, só que Franco estava aliado aos alemães e aos italianos. E no dia 26 de abril de 1937, ao que consta com a autorização do próprio Franco, numa segunda-feira, dia de feira, as ruas lotadas, às 16h30, os aviões alemães e italianos bombardearam a cidade de Guernica por cerca de 2 a 4 horas consecutivas. A cidade ficou destruída e morreram muitas pessoas. Com isso, a Espanha foi governada pelo regime franquista, a ditadura de Franco, até a morte do sujeito em 1975. Quando Picasso, que vivia na França, soube disso e viu as notícias e as fotografias nos jornais que chocaram o mundo, produziu essa obra monumental com estética cubista em 5 semanas. E ficou pronta em 12 de julho de 1937. Curiosidade, reza a lenda que, ou na exposição ou no próprio ateliê de Picasso, um oficial alemão, olhando para a obra, impressionado, perguntou a Picasso: "Foi você quem fez isso?" E Picasso respondeu: "Não, foram vocês." Veja a obra novamente com alguns detalhes, especialmente esse que remete à figura icônica da Pietà, da mãe
com o filho morto nos braços, que é o símbolo extremo da dor. Apesar de Guernica ter sido produzida em função de um evento do bombardeio da cidade de Guernica, ela se universalizou. Ela fala de todas as guerras, assim como os painéis Guerra e Paz do pintor brasileiro Cândido Portinari, que são obras imensas. Fica difícil identificar detalhes assim por fotografia. Mas eles medem 14 metros de altura por 10 metros de largura cada um, totalizando uma área pintada de 280 metros, em óleo sobre 28 placas de madeira de compensado naval com 6 centímetros de espessura, pesando 2 toneladas. Olha aí Portinari pintando. Esta obra foi uma encomenda do governo brasileiro para presentear a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Foram produzidos entre 1952 a 1956 e inaugurados em 1957. Os painéis retornaram ao Brasil em 2007 e, depois de restaurados, foram apresentados ao público de algumas cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, no Memorial da América Latina, onde eu tive a oportunidade de vê-los pessoalmente. Depois disso, eles retornaram à ONU em 2015. Sei que é Guerra e Paz, mas eu vou inverter a ordem e falar primeiro sobre o painel Paz, com tons pastéis, cores claras, que remetem à harmonia, à tranquilidade e à paz. Traz mulheres trabalhadoras, coral de crianças, crianças brincando alegremente, mulheres dançando, pessoas celebrando. Enquanto que o painel Guerra, com tons escuros e a predominância do azul, que remete à morte, não contém armas, nem tanques, nem soldados. Portinari retrata o sofrimento, a dor do povo, o desespero, a morte. Ele traz os cavaleiros do Apocalipse e abaixo as hienas no canto inferior direito da obra, parecendo se aproximar para tomar posse do que restou. E também traz a icônica imagem da Pietà, da mãe com o filho morto nos braços. Como sabemos, Portinari foi um militante do partido PCdoB e foi exilado por isso. Mas sempre teve essa visão social e produziu muitas obras com esse viés. 10 anos antes de Guerra e Paz, ele produziu a série Retirantes, onde mostra de forma expressionista o sofrimento das pessoas no processo migratório, fugindo da seca, da fome, da miséria para o sul. E aqui já havia aparecido a imagem da Pietà, com mães nordestinas. Estas duas obras estão expostas lado a lado no MASP em São Paulo. Outro artista muito interessante com essa mesma pegada social é Banksy. Já ouviu falar? Na verdade, Banksy é o pseudônimo de um artista de rua britânico, ativista político, polêmico, contestador, irreverente e genial com suas críticas sociais, suas ações surpreendentes e impactantes, cuja identidade é um mistério. Então eu não tenho uma imagem dele para mostrar para você aqui. Ele traz muita crítica social, mas aqui eu vou lhe mostrar alguns trabalhos que ele produziu sobre a temática da guerra.
em cenários de guerra, porque ele viajou para territórios de guerra e produziu obras lá, nesses espaços. Esta obra é de 2014, realizada na faixa de Gaza, em território devastado pela guerra, já em 2014. Com certeza você já reconheceu a referência à obra O Pensador de Rodin, nessa intervenção artística de Banksy. A questão é, por que Banksy escolheu inserir essa imagem icônica nesse contexto de guerra? Pense sobre isso, dê a sua contribuição aí nos comentários. Mas podemos perguntar, se é anônimo, ninguém sabe quem é o cara, como saber se uma obra é ou não de sua autoria? Porque ele posta a imagem no seu Instagram e com isso confirma a autoria. Só que, 1 hora depois de confirmar a autoria dessa obra, que acredita-se ser uma referência à guerra entre Israel e Hamas, a obra foi roubada. Pensa quanto vale. E olha isso, reconhece? Uma ginasta se equilibrando nos escombros da cidade de Borodianka, na Ucrânia. Olha onde essa obra está. E essa? Putin sendo derrotado por uma criança no judô. Olha onde a obra está. E mais algumas outras obras com essa referência de conflito. Você pode ver esses e outros trabalhos de Banksy acessando o seu Instagram, @Banksy. E quando o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado se embrenha por esse mundo afora, presenciando situações e cenas pesadas de conflito, dor, sofrimento e nos traz estas imagens em preto e branco que enfatiza a dramaticidade, como o garimpo da Serra Pelada, manifestações de trabalhadores ou cenas de povos da floresta. O que será que ele quer nos dizer? O que você sente? O que você pensa? A que isso nos remete? E sobre questões da mulher no contexto artístico, existe este grupo, Guerrilla Girls, que surgiu em 1984, protestando contra uma exposição no Museu de Arte Moderna em Nova York. É um grupo de artistas feministas anônimas que usam a arte para denunciar a desigualdade de gênero e raça, bem como a corrupção na política, na cultura pop, na arte e no cinema. O grupo usa máscaras de gorila em público e apresenta com humor fotos e imagens ultrajantes através de pôsteres e outdoors e prega a frase: podemos ser qualquer um, estamos em todo lugar. E poderíamos ficar falando por horas, vendo muitas obras nessa pegada. As charges também, geralmente muito criativas e eficientes. E pode parecer que isso tudo é coisa de artista, que só artista pode fazer isso. Mas não. Todos nós podemos nos manifestar de várias formas. E votar com consciência já é uma grande manifestação. Por isso, para concluir, eu vou trazer apenas um gesto. O gesto de ajoelhar-se, usado tradicionalmente há muito tempo como forma de respeito ou reverência ou subserviência. Mas que nos anos de 1960, nas manifestações lideradas por Martin Luther King Jr., foi usado como forma de chamar a atenção pacificamente para a desigualdade racial. Em 2016,
o gesto correu o mundo, praticado por jogadores de futebol, famosos, policiais e pessoas comuns, como forma de mostrar respeito pelos pedidos de justiça e fim do racismo policial. Então, curtiu? Viu como a arte se manifesta e contribui para a construção do pensamento crítico? O que você acha que poderia ser criado hoje sobre a nossa atual condição social, política, ambiental? Que tipo de manifestação artística ou não poderia ocorrer? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se puder, curta, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal. Tudo isso é importante, fundamental. Muito obrigada pela sua luxuosa companhia e até a próxima.